Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Eu estou aqui conversando com o Leonardo e nós vamos conversar sobre um artigo que ele publicou. Ele fez um mestrado pesquisando Nietzsche e ele escreveu esse artigo aí com a perspectiva do Nietzsche. E eu queria conversar com ele. Leonardo, como é que é o nome do artigo? Do estilo à verdade como cristão moral, uma leitura de Além do Bem e do Mal, de Friedrich Nietzsche, né? O que você abordou nesse artigo? Então, assim, esse artigo, eu parto, né, dessa obra aí de maturidade, digamos assim, do Nietzsche, né, o Além do Bem e do Mal, uma obra muito rica de conteúdos, né, de temas, digamos assim, temas muito variados, né, e aí eu tento focar aí nesse problema da verdade, né, que é um problema, assim, clássico da filosofia, claro, né, e que o Nietzsche abre, né, ele abre o livro, né, o primeiro capítulo com essa abordagem sobre a verdade, e o Nietzsche, de modo geral, desde da sua produção mais antiga, né, dos primeiros textos, como, por exemplo, Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, ou um texto também curtinho que é O Patos da Verdade, ele sempre se interessou por isso, né, mas ele desde esse início, ele começa a defender uma concepção de verdade que se choca, de alguma maneira, com certa tradição, né? Existe na história da filosofia diversas concepções de verdade ou teorias da verdade, né? Que apresentam critérios diferentes para definir o verdadeiro ou não, né? E talvez a concepção mais tradicional é a da verdade como adequação, ou verdade como correspondência, né? Foi muito bem formulada pelo Aristóteles, por exemplo, né? Que é muito baseado na ideia de que é verdade se o meu discurso corresponde à realidade, digamos assim, né? De o que eu pensei corresponde àquilo que eu estou pensando. E o Nietzsche ele traz uma outra concepção de verdade, de alguma maneira é muito influenciada também por uma filosofia moderna, né, pelas leituras que ele faz do Schopenhauer e do Kant, ou também leituras indiretas do Kant, como kantianos alemães, que o Nietzsche vai estar lendo ali, e porque o Kant vai fazer aquele questionamento, né, de que nós não podemos conhecer as coisas em si mesmos, né, que nós só conhecemos fenômenos, né. Então, isso já rompe um pouco essa ligação entre direta, né, essa ideia que existe uma ligação direta entre o pensamento e o ser, né, entre o que eu penso e a realidade que eu penso. E o Nietzsche parte muito dessa ideia e vai tentando desenvolvê-la, né. Só que ele começa a desenvolver isso lá no Verdade e Mentira, que é um texto do início de 70, né? E o Além do Bem e do Mal, que já é da década de 80, ele retoma isso a partir já de com outras ferramentas, né? Ele vai tendo outras ferramentas conceituais para tratar disso. E, ao mesmo tempo, ele tem uma abordagem estilística também diferente no Além do Bem e do Mal, né? Ele diversifica muito a maneira de escrever, né? Ele está muito afiado com essa coisa do aforismo, ou também com uma forma, digamos assim, mista de aforismo e de ensaio, né? Essa coisa de ter os textos curtos, mas não tão curtos, mas que envolve ainda algum grau de argumentação, né? Então, o texto ele pensa um pouco como que essa concepção também de verdade do Nietzsche, ela influencia também, digamos, no seu estilo, né? Porque ele vai adotar
para discutir a questão da verdade no Além do Bem e do Mal, diferente da primeira fase dele, no Além do Bem e do Mal ele já tem a teoria do perspectivismo. E aí me parece que ele também incorpora esse perspectivismo, que é uma teoria epistemológica, né, gnosiológica, ele incorpora isso ao estilo, eu acredito, né? É por isso que ele consegue usar na obra dele com muita destreza, né, uma variação estilística, né, diferentes estilos que ele vai abordando, né. Então, seu artigo vai nessa linha de tentar discutir essas coisas, né, verdade, estilo e uma certa relação também, né, com a moral, digamos assim, que é um tema muito importante dessa última fase do Nietzsche, né. Tanto é que ele vai escrever a genealogia da moral depois do Além do Bem e do Mal, né? Assim, a ideia geral seria mais ou menos essa. Assim. Leonardo, mais à frente eu vou tocar nessa questão aí do rigor metodológico do Nietzsche e a leveza com que ele trabalha. Ele era um filólogo. Então, eu acho que uma boa parte assim, da sedução do Nietzsche com relação à academia é justamente porque ele dominava a palavra. Eu comentei com você do meu particular interesse de dois caras que aparentemente antagônicos, o Agostinho de Hipona e o Nietzsche. O Agostinho era professor de retórica, então, por si só, ele era um sedutor com as palavras, e o Nietzsche também era sedutor com as palavras. Então, eu vou voltar a falar tocar nesse assunto com você, porque eu vi que no seu artigo você tratou da questão do rigor metodológico no Nietzsche e de uma certa ironia na forma de colocar. A gente vai voltar nisso aí. Antes, eu queria perguntar para você, já acerca das questões de estilo, por que ele criticava o Sócrates? Certo. A questão do Sócrates é o seguinte, né? O Nietzsche, ele tem uma questão com Sócrates que perpassa a obra dele inteira, né? Vai assim do nascimento da tragédia até o crepúsculo dos ídolos, né? Do nascimento da tragédia, que é lá de 73, até o crepúsculo dos ídolos, que é 88, né? E assim, no nascimento da tragédia, a questão dele com Sócrates é a de que ele vai detectar o que fica muito conhecido como o intelectualismo socrático, né? Essa coisa de que o Sócrates representa, né, na história da filosofia, o início de um intelectualismo, de certo racionalismo, né? Claro, não é um racionalismo moderno, né? Mas é aquela coisa de um racionalismo socrático platônico, né? Que se expressa, por exemplo, no intelectualismo moral ou ético do Sócrates, né? Que é aquela ideia de que só se faz o mal por ignorância, né? A ideia de que de que basta, portanto, conhecer, né, a verdade para poder agir bem, né? Leonardo, essa é uma tese que é muito criticada. Você me permite só um parênteses, sem seccionar o seu raciocínio? Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.